Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, em primeiro lugar, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia tão abençoado na tua presença, meu Deus, dia de graça, dia de paz, dia de vitória e dia de glória. E estamos aqui, meu Deus, esse privilégio, reunidos e unidos em teu santo e poderoso nome, Jesus, para te adorar, Jesus, para te glorificar em espírito e em verdade. Agora, amado Deus, chegou o momento de aprendermos mais e mais do Senhor, nos enraizarmos mais e mais na sã palavra do Senhor, na sã doutrina do Senhor. Vem, Pai Santo, abençoar a tua igreja amada, a todos os meus amados irmãos e irmãs, que nessa noite, por amor ao Senhor, por amor a Ti, Jesus, vieram a este santo lugar para Te adorar, que a partir deste exato momento, estejamos mais e mais atentos, meu Pai, observando, entendendo e compreendendo a Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Abençoa o nosso pastor, meu Deus, que é o canal de Deus usado para instruir, para ensinar a Tua igreja, para a glória do Teu nome, Jesus. Abençoa a Tua igreja na face da terra, abençoa Israel, ao nosso país e a cada família que se congrega conosco, em Teu nome lindo e santo, Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. A paz do Senhor para toda a igreja. Glória a Jesus. Mais uma noite na presença do Senhor, igreja. Eu louvo a Deus pela vida de todos que aqui estão neste lugar, para neste culto de ensinamento, de doutrina, aprender mais da palavra de Deus. Nós, igreja, viemos aqui para aprender da palavra de Deus, e não da palavra do homem, do conhecimento vindo de Deus, e não do conhecimento vindo do homem, do conhecimento vindo do estudo da palavra de Deus, vindo do discernimento do Espírito Santo, para quem está fazendo esse estudo e aprender justamente desse estudo, e não do estudo científico aprendido nas universidades, nas academias, porque para o nosso espírito, nenhum ensino acadêmico vindo das faculdades trarão para nós nenhum tipo de edificação, apenas para o lado humano, para o lado secular. Para o lado espiritual, não traz nenhum acréscimo, nenhuma riqueza, e não traz nenhuma edificação. Tudo que se aprende dentro das faculdades, ou até mesmo da base da formação dentro das escolas, não vai acrescer em nada a nossa condição espiritual, não vai aumentar, não vai fazer você ter conhecimento de Deus. Então tem que ser da palavra de Deus, e o lugar que é apropriado para ensinar a palavra de Deus é o templo, é o santuário, o tabernáculo, né? É aqui, não é outro canto, é aqui, aquele lugar mais apropriado, porque ele foi construído com essa finalidade de nós entrarmos em intimidade com Deus, seja para orar, seja para adorar, cultuando, ou seja para aprender da sua palavra. Todos receberam esse panfletozinho? Glória a Jesus, amém. Então, mas antes de nós começarmos a refletir neste panfleto, porque nós vamos discorrer no que está nesse folhetozinho aí, né? Ou panfleto, ou folheto, como queira, é a mesma coisa. Nós queremos ler um texto da palavra de Deus, para nos dar a base para ir para este folheto aí. Queria que a igreja abrisse sua Bíblia, glória a Jesus, em 2 Pedro, na segunda carta do apóstolo Pedro. Glória a Jesus. 2 Pedro, não é segundo a Pedro, 2 Pedro, né? Porque é uma carta escrita
por meio de Pedro, de acordo com o que Pedro escreveu. Porque Pedro é uma pessoa, ele não é um lugar, ele não é uma cidade, ele não é uma igreja, ele é um ser, ele é um personagem, ele foi o apóstolo que escreveu, e não uma escrita feita para ele, por isso que não é segundo a Pedro, é segundo Pedro, ou seja, de acordo com o que Pedro escreveu. Se fosse segundo a Pedro, seria uma coisa escrita para Pedro, glória a Jesus. Não é bala, é só uma descarga de uma moto aí, de um bestão passando aí. Desses bobões né, que o planeta está cheio, né? A Terra está cheia desses bobos. Aleluia. E quem não tem Deus, irmãos, é disso aí para pior. É de besta para bobo, de bobo para besta. Glória a Deus. Todos encontraram? Na segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo é o número de a segunda Pedro, capítulo 3, glória a Deus. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18, glória a Jesus. Amém, igreja? Agora sim, agora encontraram, né? Que eu dei a referência certa, né? Assim diz o versículo: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. A igreja diz: oh, maravilha! É agora, é hoje, é nesse momento, e prosseguir para a eternidade, dando a Ele glória, honra e louvor. Não perca, irmãos, esta condição de adorador, de cultuador, seja, né? Aqui no templo, seja lá na sua casa, seja numa viagem que está fazendo, seja lá numa fila de atendimento, seja bancário, hospitalar, no comércio, aonde você estiver, a honra seja dada ao Senhor. A glória, o louvor, todo é a Ele. Hoje, quando diz hoje, no momento presente, no momento que você está vivendo, o dia, a hora presente, o momento presente, dê glória. Vai vir um dia depois, dê glória, porque os dias vão ficar vindos até entrar na eternidade. E lá se dará glória eternamente, sem nenhuma interrupção. Glória a Jesus. Então, igreja, o apelo do apóstolo, a direção que o apóstolo dá, a cobrança que ele faz para a igreja, porque Pedro escreveu à igreja, e ele está dizendo para a igreja que a igreja deve crescer. Crescer, nós já sabemos que é sair de um tamanho e ir para outro. É você evoluir, é você prosperar, é você se enriquecer. Ou seja, não ser o mesmo, não ter a mesma condição, sair sempre da condição que está para maior, para melhor. Está entendendo? Para a elevação. E ele está falando aqui de conhecimento. Quem aqui já conhece o suficiente? Ninguém. Então, irmãos, se não é suficiente, é porque ainda cabe mais. É porque ainda dá para se receber mais. Então, devemos continuar crescendo na graça. Porém, ele aqui intensifica e no conhecimento de quem? E no conhecimento, como é que está no versículo? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. O apelo é para crescer no conhecimento do Senhor e não no conhecimento intelectual, não que seja errado, e não no conhecimento científico, não que seja errado,
e não no conhecimento, irmãos, filosófico. Não que seja errado, mas a prioridade é o crescimento do conhecimento do Senhor, ou seja, conhecer mais o Senhor. O apóstolo Pedro, ele escreve dessa forma. Porém, um profeta lá no passado, no Velho Testamento, ele já tinha passado para o povo judeu a mesma mensagem. O profeta Oséias, ele já tinha passado esta ordem para o povo judeu. Ele já tinha dito que nós deveríamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. O profeta Oséias diz isso. Não falha a memória, o capítulo 6, verso 3, ou 3 ou 6, você depois pesquisa isso aí. Mas ele diz o seguinte, que nós devemos crescer e prosseguir, conhecer o Senhor e prosseguir no conhecimento dEle, em conhecer mais a Ele. Não se satisfazer, não se dar por satisfeito naquilo que já tem, naquilo que já conhece, naquilo que já sabe acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus. E quando Pedro ele passa isso para a igreja, ele ainda diz o seguinte, que a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade, ou seja, para todo sempre. Glória a Jesus. Agora nós vamos para o nosso folheto, igreja, aonde temos toda a nossa doutrina de hoje para a glória de Deus. Nós temos aí o cabeçalho do folheto, culto de doutrina, a data de hoje e o tema, o assunto, o tema que nós vamos tratar conforme já anunciado na semana. Aliás, no início da semana, que foi no relatório de domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. A semana encerra amanhã, Então, no domingo, no relatório, fizemos o comentário dessa doutrina de hoje, que seria tratado de um assunto sobre a condição, a conduta, ou até mesmo a forma de vida do ser humano. E a Bíblia trata o ser humano em 3 situações. Trata o ser humano como natural, trata o ser humano como carnal e trata o ser humano como espiritual. Porém, os 2 últimos termos, carnal e espiritual, ele se estende ao crente. Ele se estende a quem é crente. O natural, ele não pode ser carnal. Só pode ser carnal se já for crente. E se for crente, ele pode ser carnal, mas ele precisa ser espiritual. Deve ser espiritual. Necessita de ser espiritual. A condição de se converter a Cristo não o torna imediatamente o ser humano espiritual. Espiritual é a condição de quem se espiritualizou. E se espiritualizar é se envolver com os ensinos e com a direção do Espírito Santo. É ser orientado, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, como é que eu me espiritualizo? Se eu deixar o Espírito Santo me dirigir, me conduzir, me orientar, me dominar. Aí sim eu estou me espiritualizando, porque o Espírito vai enriquecer o meu espírito. Isso não acontece assim que aceitamos a Jesus. Ninguém se espiritualiza assim que aceita Jesus. Assim que aceita Jesus, nós somos perdoados. Nós temos as nossas culpas anuladas. O nosso passado é apagado. E ali é um começo, é uma nova vida. E Jesus disse para Nicodemos que isso se trata de um novo nascimento. E quem conhece de nascimento sabe
que quando se nasce pequeno, indefeso, incapaz, inabilitado. Até para viver, para sobreviver, precisa de que outro lhe faça tudo, até o alimento lhe dê, lhe alimente. Do contrário, o nascido vai morrer, porque ele não sabe comer só, ele não sabe se alimentar só. Tem que alguém dar o alimento. Porém, à medida que vai se dando o alimento, é natural que aquela vida continue vivendo e vá crescendo. E à medida que vai crescendo, vai se aumentando o valor e a riqueza do alimento. E à medida que vai sendo alimentado, vai crescendo e chegar à estatura varonil, ou seja, de um varão perfeito, que é a condição de entrar no céu. Mas todos nós precisamos entender, irmão, que uma criança quando nasce, tudo ela depende dos outros. Em tudo vai depender de pai e mãe, mas principalmente da mãe, porque até para amamentar o leite sai da mãe. Mas um dia essa criança vai se tornar independente da mãe, vai se tornar independente do pai, se ele cresceu e ele foi, durante o período do crescimento, foi ensinado a isso, a se tornar independente. Está entendendo? Então nós vamos descobrir isso. Ou, se já sabemos, vamos aumentar o nosso conhecimento nessa área das 3 condições em que a Bíblia coloca a raça humana. Existe o homem natural, existe o homem carnal, existe o homem espiritual. Igreja, para mim não estar ficando aqui colocando o homem e mulher, isso é chato, né? É cansativo. Isso é tão cansativo, é tão chato, que a narrativa, que o discurso dos esquerdistas sempre que tem que ser companheiro e companheira, homens, senhoras e senhores. Isso é desnecessário, irmão. Isso é desnecessário porque a nossa língua, ela coloca o pronome masculino quando se fala em uma reunião, em uma assembleia, o pronome masculino como um gênero, né, que ele vale para todos, como um gênero comum a ambos os que estão presentes. Então, para mim não está aqui dizendo homem e mulher, vou citar homem. Porque se eu citar a palavra mulher, eu estou excluindo o homem pela nossa língua portuguesa. Eu não quero dar aula de gramática, mas é isso. Se eu aqui no discurso eu usar, Deus trata o ser humano como mulher natural, mulher carnal, mulher espiritual, eu estarei excluindo os homens dessa fala, porque a nossa língua portuguesa não coloca o feminino como gênero comum, mas coloca o masculino como gênero comum. O pronome masculino é só no gênero comum. Então, se eu falar para todos aqui, um discurso, homem natural, eu estou falando do ser humano, homem e mulher. Amém? Melhor assim, para que nós avancemos. Nós temos aí, em letras negritas, ou seja, mais escura, em tom mais escuro, com sublinhado, né, que é esse traçozinho embaixo, significa uma frase, uma expressão, uma palavra sublinhada, homem natural. Então, tudo começa pelo homem natural, pelo ser humano natural. Aí você pode dizer, pastor, aqui, irmãos, está nessas letras azuis, ou nessa frase azul, apenas está dizendo que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Mas eu quero explicar para os irmãos por que começa pelo natural. Não está no texto, porque se fosse colocar nesse folheto, irmãos, nós iríamos precisar de mais folhas, e é desnecessário. Mas por que começa pelo natural e não pelo carnal?
ou não pelo espiritual? Porque primeiro vem o homem natural. O homem natural é aquele que nasce da vontade do varão, ou seja, nasce da vontade do casal, do pai, da mãe, do marido, da mulher. Quando se relacionam sexualmente e geram filhos, aí vem o ser humano, o homem natural. A condição primeira é do natural. Não nasce ninguém espiritual no primeiro nascimento, é no segundo nascimento, é um outro nascimento. Então, nós todos já fomos naturais. É aquele que nasce pela vontade do homem e da mulher, e todo o seu curso, seu desenvolvimento é dentro da natureza humana, é dentro das condições naturais. Nenhuma criança, ela tem capacidade de receber um ensino espiritual. Por mais que a mãe queira, uma criança de colo, amamentando, por mais que ela queira pregar para aquela criança, ela vai pregar e não vai ter efeito nenhum. Por mais que ela queira dar um ensino, conversando com a criança, amamentando e dizendo para aquela criança que Jesus é Salvador, que Jesus veio ao mundo, vai adiantar para aquela criança de colo? Não vai, irmão, porque a criança está apenas na condição natural. Ela não está em nenhuma condição espiritual. Aquela criança nem pecou ainda e nem tem como ainda se arrepender de pecados para ser perdoado e receber um segundo nascimento. A criança ainda está no primeiro nascimento, que é a condição do ser natural. Simples. E essa criança vai se desenvolver nesse mundo terreno que é natural. Então o que é que essa criança vai aprender? Tudo que é do natural, o curso de um homem, de um ser humano natural. Quando a criança nasce em um lar de casal espiritual, há possibilidade muito grande dessa criança ela começar a ser direcionada para um dia se tornar convertida, para se tornar uma crente. Essa pessoa, essa criança, se tornar uma crente. A palavra criança também ela é gênero comum de dois. A palavra serve para o menino e serve para a menina. Criança não é uma palavra do sexo feminino, é uma palavra comum em dois gêneros. Serve para o menino e serve para a menina. Igreja, vamos ver aqui, olha. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Alguém quer buscar e ler essa referência aí? Eu vou pedindo para os irmãos lerem essa referência. Pronto, leva o microfone lá. Glória a Deus. Essa referência que está aí, os irmãos sabem. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Nós, irmãos, podemos falhar na digitação. Pode ser que algum versículo aí tenha sido digitado errado. Eu procurei o máximo possível evitar de digitar errado, porque às vezes nós digitamos errado, mas Mancêia vai fazer a leitura aí. A paz do Senhor para a igreja. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Pronto. Então, irmão, por que eu pedi para ler? Para os irmãos verem que essa referência, esse texto que eu li aqui, que está no seu folheto, destacado em cor azul, é um versículo que está na Bíblia. É a Bíblia que diz que o ser humano natural, ele não tem capacidade de compreender as coisas espirituais.
E o que são as coisas espirituais? As coisas de Deus, a vida de Deus, o ensino de Deus, os planos de Deus, a comunhão com Deus, a conversa com Deus, o sentir a Deus, o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, o falar do Espírito Santo, o ministrar do Espírito Santo, o revelar do Espírito Santo, e por aí vai, igreja. O homem natural não entende nada disso. É impossível ele entender, porque ele só é ser humano natural, nascido dentro do relacionamento humano. Ele não tem, na condição que está, não tem como compreender, porque a natureza humana, ela se tornou decaída por causa do pecado, e o pecado tirou a possibilidade do homem compreender a Deus. Até Adão foi afetado quando ele já foi feito adulto, foi afetado, e ele ficou com dificuldade, não perdeu a capacidade de entender a vontade de Deus, mas ele estava perdendo a capacidade, tinha dificuldade de se manter fiel a Deus por causa do pecado, que envolveu sua vida, que envolveu o seu mundo, que envolveu o seu pensamento, o seu coração. Foi salvo? Foi, pela graça e misericórdia de Deus, mas Adão não teve dificuldade de servir, de obedecer e de entender a Deus. Enquanto não pecou, depois que pecou, foi com muita dificuldade. Assim como nós temos dificuldade. Nós temos dificuldade, irmão, de manter a nossa comunhão com Deus. Temos dificuldade de manter a nossa fidelidade a Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. Pastor, mas Jesus nos transformou. Quem foi que disse que ele transformou sua natureza? Transformou? Se tivesse transformado, os crentes não pecavam, irmão. Ele não transformou ainda a nossa natureza. Ele perdoou os nossos pecados. E nos recebeu como filho. E nos carimbou como propriedade dele, nos doando a presença do Espírito Santo, para nos conduzir e nos levar à condição de espirituais, que é a condição do varão perfeito, do varão aprovado por Deus. Então é um processo que vai sendo realizado na nossa vida diariamente. Então o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Só vai compreender quando começa a ouvir a pregação e começa a sentir o poder daquela pregação mexer com a sua vida. Até o dia em que decide aceitar a Jesus. No dia que decide aceitar Jesus, aí começa-se a ter os primeiros passos para ir ao encontro da transformação do natural para o espiritual. E ao se tornar espiritual, aí sim vai estar apto a compreender o plano de Deus, a vontade de Deus, a fala de Deus, o agir do Espírito Santo, o falar do Espírito Santo, as revelações do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo por meio dos homens. Ele vai entender, vai discernir espírito, ou seja, mensagem. Quando fala de discernir espírito, não é discernir demônio, não. Às vezes as pessoas podem confundir a expressão discernir espírito, que nós prezamos pedir a Deus capacidade para discernir espírito. Não é discernir demônio, uma pessoa que está possessa e discernir, o demônio que está aí é chucaveira, é o tranca-rua. Não, isso é coisa lá da macumba, irmão. Isso não existe. Não existe demônio com esses nomes. São demônios, são nomes dados na macumba, e os macumbeiros, aqueles que muitas vezes vêm para a igreja e continuam e se tornam carnais e nunca se espiritualiza, fica injetando essas expressões dentro da igreja, e um bocado de crente que não se espiritualiza fica usando essas expressões dentro da igreja. Fica tomando conta de um culto, e no culto fica ali ministrando e fica falando sobre essas personagens que elas não existem. Não existe uma personagem chamada Exu Caveira. Não existe uma personagem chamada Tranca-Rua. Não existe uma personagem, irmão, com esses nomes. Isso são nomes dados dentro das macumbas, dado aquelas personagens que lá mesmo eles têm como manifestação.
são demônios que se manifestam nesses ambientes e que é dado esses nomes por pessoas, mas ser humano não pode dar nome a seres espirituais. Ser humano não pode dar nome àquilo que está no campo do sobrenatural. Quando Deus mandou Adão dar nome, mandou dar nome às coisas naturais, irmãos. Adão deu nome às coisas naturais, aos animais, ele deu nome às plantas. Então a Bíblia diz, tudo que ele chamou, assim ficou o nome. Porque Deus passou para Adão, naquele momento, a autoridade dele nomear as coisas, nomear os animais, nomear as plantas, porque era ele que ia cuidar. Era ele que ia conviver com essas coisas. Então ninguém melhor do que Adão para dar os nomes. Mas ele não ia lidar com os demônios, ele não ia lidar com Satanás, ele não ia lidar com o mundo espiritual, igreja. Então ele não pode dar, ninguém pode dar nome a esses seres. Mas, infelizmente, tem quem dê esses nomes e tem crente que acredita, irmão. Eu já vi crente, irmão, ficar tão atribulado, perturbado, em dizer que alguém chegou para ele e disse que a pombagira estava perturbando a vida dele. Já chegou para uma dada mulher e dizer, a pombagira está perturbando o teu marido. Não existe, irmão, não existe demônio com esse nome. São as pessoas que dão títulos a comportamentos e a ações de demônios, como na prostituição. Demônios que agem para levar as pessoas à prostituição, então deram um título de pombagira. É o demônio que leva à prostituição, à imoralidade. Mas não, ele não tem esse nome. Não tem esse nome. E Jesus, quando cita, ele cita seres espirituais, usando o termo espírito imundo. Quando fala do líder desses demônios, ele chama de diabo, chama de Satanás. É o nome? Não, não é o nome. É uma expressão para indicar o caráter dele, o atributo dele, a ação dele. Satanás significa adversário, demônio significa tentador. Só isso, irmãos. Mas vamos voltar aqui para o texto. Olha, trata-se de pessoas, quem? O homem natural. Trata de pessoas que vivem a própria natureza do homem, ou seja, a natureza humana, que é o seu estado pecaminoso. Também é conhecido como homem de alma animal. Paulo até fala, irmãos, ele usa até a nossa natureza humana de natureza animal. Quando ele diz, quando está falando sobre, vai falar sobre a ressurreição, falando para os saduceus que diz que não tem ressurreição, mas depois vai questionar a ressurreição e tal. E ele diz assim, olha, o homem, quando morre, não é o mesmo corpo que vai viver, é no outro corpo. Porém, o corpo foi sepultado, mas quando ele ressurgir, será outro corpo, porque ele será transformado. E ele vai explicar, dando uma analogia da semente que é colocada no chão. A semente que é colocada no chão, ela só vai nascer se ela morrer. Mas quando ela nasce, não é mais a semente que estava lá que vem. É outra semente. Ele vai explicando isso, irmão. E ele diz, olha, tem corpo. Se tem corpo espiritual, tem corpo animal. Ele fala da nossa natureza humana como corpo animal, o corpo de pó, de barro, que é pecaminoso, que é envolvido com o curso pecaminoso, que é a condição do homem natural. Ele diz que esse corpo, ele é animal. Porque o outro corpo dos animais também se desfaz em pó, porque é pó. O nosso corpo natural também é animal, é igual do animal. Vai para o pó e se torna pó. A diferença de nós é que temos em nós, irmãos, uma personalidade no espírito que o Senhor nos deu e dos animais não tem. Então, o ser humano, sem ter temor de Deus, sem ter a sabedoria de Deus, sem ter a presença do Espírito
de Deus, ele vai agir como um animal irracional, igreja. E veja aí que aumenta o comportamento da irracionalidade do homem. O ser humano é um ser racional, porque tem intelecto. Mas sem Deus, ele vai pegar esse intelecto, esse psique dele, para a irracionalidade. Já pensou, irmão? Tem pessoas aí, irmão, que dizem o que quer ser, ele é. Isso é uma irracionalidade. Então isso é um comportamento animal. Tem pessoas que dizem que é um cachorro e se comporta como um cachorro. Tem pessoas que dizem que é uma mulher sendo homem e vai se comportar como mulher. Isso é irracionalidade. Isso é um comportamento animal, igreja. É um comportamento pecaminoso. É o homem natural que age como um carnal, que age como um irracional, que age como um animal. Então é isso que Paulo está explicando, né? Quando ele diz que o ser humano, ele natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque ele está numa natureza pecaminosa e que age como um ser animal, só no instinto, sem uma habilidade espiritual para fazer valer a importância do que é o intelecto. Irmão, o meu intelecto não é para me fazer burrada com ele. A inteligência que Deus me deu não é para fazer burrada com ela. A inteligência que Deus me deu, irmão, é para saber usufruir e colocar minha vida numa posição agradável a Deus e numa posição que me faça ter prazer de viver com segurança, com satisfação, com alegria. A inteligência é para isso, irmão. A sabedoria é para isso. O intelecto é para isso. É para você ter distinção do certo do errado, do verdadeiro do falso, do bom do ruim. É para ter distinção. Mas o ser humano sem Deus, ele não sabe. O pecado, a Bíblia diz que o pecado queimou a mente, ou seja, o intelecto. E as pessoas elas não sabem fazer essa distinção. Se a pessoa soubesse fazer essa distinção, ela jamais encheria a cara de cachaça. Ela jamais se embriagaria. Ela jamais usaria droga. Ela jamais sairia montado numa moto altamente embriagado. Ela jamais iria viver uma vida de prostituição, jamais ia perverter a sua própria natureza, mas o homem se tornou animal, ou seja, por ser um homem natural, ele não tem condição de compreender os propósitos de Deus. Mas vamos lá, continuando, o homem de alma animal, isto é, que age com instinto animal. Instinto é o impulso gerado por apetites do corpo, presente em qualquer animal. Portanto, o homem de alma animal é guiado por apetites do corpo carnal. Assim, o homem de alma animal pode se enquadrar como aquele que vive e age segundo a sua natureza terrena e pecadora, ou, na pior das hipóteses, como dominado pelo espírito demoníaco. Ou seja, tem pessoas que são dominadas por espíritos demoníacos. Eu não estou falando simplesmente de possessos. Tem pessoa que não está possessa, mas ela é totalmente influenciada por realmente aquelas direções de demônios. Os irmãos vão entender muito bem. Se você ler um pouquinho sobre aquele homem endemoniado lá de Gadara, o homem de Gadara, o demoniado gadareno, ele era possesso e dominado por esse demônio. Então ele fazia aquilo que o demônio lhe indicava, aquilo que o demônio lhe orientava. O demônio lhe orientava a se cortar, o demônio lhe orientava a sair de casa e a habitar nas montanhas. O demônio lhe orientava a ir para os túmulos, para os sepulcros, abrir os túmulos e entrar dentro de uma cova, de um túmulo. Não era chão cavado, um buraco assim não, irmão. Como aquela que Jesus foi colocado, era um túmulo cavado numa pedra, era uma abertura numa rocha. Fazia ali um buraco
lá dentro, e o demônio, ele ia para esses locais. O gadareno, o diabo levava, o demônio que possuía ele, ou a legião, levava ele para lá. E ele ia. O demônio não levava ele nos braços, não, irmão, porque estava habitando nele e conduzia o corpo dele, e levava. Jesus expulsou o demônio de um jovem, que Satanás, o demônio que possuía aquele jovem, queria matar aquele garoto, e jogava ele dentro do fogo. Só não morria porque alguém tirava logo, mas o demônio lançava ele para dentro do fogo para matar ele queimado. Então essas pessoas, irmão, são pessoas naturais, que o diabo toma conta muito fácil. Toma conta da vontade, do desejo, das ações. E alguns não está nem endemoniado, mas está totalmente manipulado, dominado pelas paixões, pelas concupiscências carnal. Então, esse é o primeiro ponto. Isso aqui tudo está tratando do homem natural. Continuando, olha. O homem psicológico, ou seja, o homem apenas com o seu psíquico, com a sua capacidade de pensamento, com a sua capacidade de intelecto, isto é, aquele que vive dentro do padrão do raciocínio próprio do homem, e exatamente por isso se torna impossível para ele compreender as coisas espirituais. Ele ainda não conhece a Deus e vive segundo o curso deste mundo. É apenas aquele ser que nasceu pela vontade dos pais, cresceu orientado pelos pais, e muitas vezes pais não orientaram espiritualidade nenhuma, porque não eram crentes, porque também eram carnais, porque eram naturais, e quem é natural não pode conduzir ninguém para o espiritual. O natural só conduz para o natural. Então, filho de pessoas naturais, bom, eles só vão ser naturais, só vão seguir os passos dos pais, e às vezes até pior do que os pais. Nós temos um texto aí em azul, que isto é um versículo bíblico. São, aliás, 2 versículos bíblicos, 3, aliás, que está em Efésios. Alguém já pode procurar Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Mas eu vou ler aqui, ó, o que é que diz? Mortos nos vossos delitos e pecados, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Alguém vai ler este versículo? Só para ver se está na Bíblia mesmo. Pode dar diferença de tradução aí, mas... Efésios, capítulo 2, verso 1. Do 1 ao 3. 1 ao 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Pronto, olha, irmão, é um versículo bíblico, é uma palavra bíblica, é uma palavra de Deus. Continuando, o ser humano é racional, ou seja, porque ele tem raciocínio, tem intelecto. Os outros seres criados na terra não têm, nós seres humanos temos. Porém, o nível de raciocínio psíquico humano não é suficiente para conhecer a Deus, nem as coisas referentes a Ele, não por falta de pesquisa ou de intelecto, e sim pela falta
do principal, que é o Espírito Santo. Paulo, em 1 Coríntios, não está contradizendo a sabedoria do mundo, pelo contrário, diz que a sabedoria de Deus é infinitamente superior à sabedoria secular. Por isso, o homem natural não é capaz de recebê-la, embora lhe seja oferecida e seja digna de toda aceitação. Então, Paulo fala a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, que a palavra de Deus ela é digna de toda aceitação. Então, o Senhor oferece para a humanidade natural, para a humanidade pecadora. Ele se dispõe a se revelar. Tem os que aceitam receber a revelação de Deus e andar nesta revelação, e tem os que recusam. Os que aceitam são aqueles que aceitam a Cristo, que entregam suas vidas a Jesus, confessando seus pecados, recebendo perdão, e ali se começa uma nova história, uma nova vida, uma nova caminhada, novos rumos, novos propósitos. Porém, a pessoa ela tem que se esvaziar totalmente das suas vontades naturais, dos seus entendimentos naturais, e deixar agora o Senhor lhe dar sabedoria através da palavra dele. Aí é preciso aprender a palavra, crescer na graça e no conhecimento. Então é preciso buscar. E onde nós vamos buscar esse conhecimento? Na palavra de Deus, irmãos. E como nós vamos entender a palavra de Deus? Pelo Espírito que Ele nos deu, que vai nos dar discernimento. Pelos ensinos que vão ser no passado, para colaborar no aprendizado. Nós não estamos aqui, irmão, como guia definitivo de vocês. O guia definitivo de cada um é o Espírito de Deus. Nós estamos aqui apenas para colaborar por um tempo com o crescimento de vocês, e não para ser pai de vocês. Tem alguém que diz, pastor é pai. Nós só temos um pai, que é o Senhor que está no céu. Nós temos aqui guias que têm uma missão, um propósito em um tempo determinado. Tanto é que pastor vai, igreja permanece. Pastor entra e pastor vai. Pastor chega e pastor vai. E se ele não vai transferido, ele vai porque o Senhor leva. E a igreja permanece. Vem outro. Então, irmãos, eu estou aqui como pastor para contribuir com o crescimento até chegar o momento dos irmãos terem capacidade de entender as coisas de Deus, sem prezar, está sendo toda hora ensinado a mesma coisa. Para que aprendam, e o que aprender, fique ali. E não precisa mais de mim para ensinar aquilo que já foi ensinado. Vai prezar para aprender outras coisas que ainda não chegou a vocês de ensino. Então, numa doutrina como essa, num ensino como esse, os irmãos é para aprenderem. E sair daqui entendendo a condição dos seres humanos. Começa com o natural, depois se converte ao Senhor, aí ele vai crescer. Se ele continuar crescendo, ele não está na condição de carnal. Se ele continuar crescendo, ele vai se encaminhar para o espiritual. Se ele parar de crescer e permanecer na obstinação, na rejeição do conhecimento, aí é o risco de se tornar carnal. Carnal, irmãos, só se torna depois que sai da condição de natural. Carnal é aquele que aceita Jesus, tem uma experiência com o amor de Deus, tem uma experiência do alívio da culpa dos pecados, sente alegria na alma, mas em algum momento para de crescer, para de ser submisso e não se liberta de alguns comportamentos, de algumas práticas do homem, da natureza pecaminosa. Deixou de ser natural porque nasceu de novo, não é mais aquele. Mas o nascer de novo, irmãos, não é no ato do nascer de novo que nós estamos convertidos, nós estamos apenas regenerados.
Convertido significa ir mudando e fazendo modificações. Então eu vou ter que modificar meu temperamento, vou ter que modificar meu pensamento, vou ter que modificar meu entendimento, vou ter que aprender a lidar com as situações, eu vou ter que aprender a lidar com as minhas emoções, eu vou ter que modificar a minha fala, minha língua, meu jeito de ser, porque eu venho lá da minha natureza velha de quando eu era só natural. Eu vou ter que mudar meu jeito de vestir. Vou ter que mudar, muita coisa tem que se mudar, irmão. Eu até diria, tem que mudar tudo. Tem que mudar tudo, porque se não mudar tudo, irmão, vai ficar parado no tempo e vai se tornar carnal. Carnal, irmão. E criticar carnal, irmão, é complicado. Criticar carnal é pior do que o homem natural, porque o natural não está dentro da igreja, não está no meio dos crentes, o carnal está. E o carnal só perturba a igreja, o carnal só perturba os crentes. O carnal se contamina, chama culpa para si, mas ele perturba a igreja, ele irrita a igreja, ele traz tribulação para a igreja, ele irrita crentes, ele gera mau testemunho para a igreja. Isso é o carnal, irmão. O carnal é uma peste, vira uma praga. Por quê? Porque ele parou a sua trajetória de crescimento, ele não fez as modificações que precisava na sua natureza. Era rebelde, continuou rebelde. Era ingrato, continuou ingrato. Era orgulhoso, continuou orgulhoso. Era hipócrita, continuou hipócrita. Tinha a língua afiada para ferir os outros, continua com ela. Não está mudando, irmão. Se não está mudando, aí é onde a Bíblia chama de carnal. Continuou com as práticas da carne pecaminosa. O natural se envolveu com o pecado. E o carnal é aquele que deveria estar liberto do pecado, porque Jesus tirou a culpa, mas ele continua ainda pecando. Não se liberta. Não procura conhecer a Deus o suficiente, a vontade de Deus, para não pecar mais. Tudo bem que peque pela ignorância, mas se depois que eu descobri que é pecado, foi porque eu ainda não conhecia aquilo, não justifica mais eu continuar pecando. Não justifica mais eu continuar pecando. Irmão, se eu fui grosseiro, bruto com alguém, e eu agora sei que é pecado, não justifica mais eu continuar aí ainda arrogantemente dizer, eu não levo desaforo para casa. Infeliz, tu é carnal. Tu é carnal. Tu, irmão, é uma força de expressão. Não estou dizendo que tem carnal, não. As minhas orações e a minha dedicação é para que não tenha ninguém carnal aqui, sejam espirituais. Para desenvolver esse estudo, nós reservamos tempo, estudando, pesquisando, indo para a Bíblia, buscando passagens, para fazer uma elaboração de um texto, em um panfleto desse, um folheto desse, que ele seja racional, que você esteja lendo e compreendendo. Então, falamos do homem natural, eu quero encerrar, você vira aí a outra folha, vamos encerrar no homem natural para entrar no homem carnal, com esses comentários aqui, olha. Tem um versículo aí a mais, que diz assim, também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ou seja, como é que eu vou conhecer a Deus e as coisas de Deus, se o Espírito de Deus não me dirige? Se eu não me deixo ser dominado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, orientado pelo Espírito, comandado pelo Espírito, aí eu não vou entender as coisas de Deus, porque só o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus, discerne as coisas de Deus, e eu só vou ter discernimento se eu estiver andando em Espírito, e só anda em Espírito quem é espiritual. O carnal não vai, irmão. O carnal não vai de jeito nenhum. Olha, aí em letra vermelha, o homem natural não pode conhecer a Deus. Referência, 1 Coríntios 2:11. Não aceita as coisas do Espírito Santo, 1 Coríntios 2:14. Pensa ser tolice, ou seja, acha que as coisas espirituais é tolice. Eu não entendo nada. Então pensa que as coisas, elas são tolice, 1 Coríntios 2:14. Não pode conhecer nem
nem entender as palavras de Deus, porque não tem o desejo de compreendê-las. Romanos 8:7. Não há interesse de aprender, irmãos. A pessoa não tem disposição para aprender, para conhecer. É preguiçoso para ler, é preguiçoso para vir para ensino. A pessoa acha que está bom, acha que eu aceitei a Jesus, eu vou para o céu assim. Irmãos, cuidado. A falta do conhecimento leva o homem à perdição. A Bíblia já diz: meu povo se perde por falta de conhecimento. As pessoas pecam por falta de conhecimento. Crente, muitas vezes, irmãos, ou sempre, o crente ele não se espiritualiza porque não busca conhecimento. Então tem que buscar conhecimento, tem que querer o conhecimento. Não sei quem falou aqui há pouco tempo, o irmão Marcos Vinícius, quando estava falando sobre o culto de doutrina, que você nunca considere que é cansativo, nunca pense assim, não deixe de vir porque acho que é cansativo, mas irmão, tudo que é para estudar, para você ficar ali, né, usando mais tempo para aprender, é cansativo. Eu sei que é cansativo, mas deve-se ter prazer, porque apesar de ser cansativo, porque leva tempo, porque você passa mais tempo ouvindo, porque a partir do momento que você está parado só ouvindo, até o assento que você está fica desconfortável, e quando você está cantando, de vez em quando fica em pé, alguém pede para ficar em pé, quando você está louvando, você está apenas desenvolvendo uma alegria, você não sente muito cansaço. Mas parar a mente só para ouvir, parar o seu corpo só para receber, isso é cansativo humanamente falando. Mas seja espiritual, porque esse cansaço não impede de você querer buscar mais a Deus, não impede de você vir à casa de Deus, faz você ter prazer. Hoje é doutrina, eu vou para a casa de Deus, hoje eu vou aprender a casa de Deus. Isso é espiritual. O espiritual vem, irmãos, o carnal não quer vir, e quando vem ele não tira quase proveito. O carnal não é na condição do natural, ele está pior do que o natural, porque o natural é natural, não conhece nada de Deus e ele fica por lá. Mas o espiritual já experimentou coisas de Deus, já experimentou coisas do Espírito Santo e está dificultando o crescimento, está dificultando a submissão, está dificultando a busca a mais por Deus, ou por preguiça espiritual, ou por desculpas, ou porque não valoriza o suficiente para ter ânimo para vir. Então nós vemos aí, essa é a condição do homem natural. Vamos para o carnal. Carnal, irmão, só pode ser se já tivesse aceitado a Jesus. Pastor, não diga um negócio desse, eu aceitar Jesus e eu ser carnal. Não é para ser carnal, aceita Jesus para ser espiritual. Mas aquele que não se liberta da natureza velha, de quando era natural, vai atrapalhar no processo do crescimento espiritual, vai atrapalhar no desenvolvimento espiritual, nunca vai se espiritualizar. Mas vamos entender aqui, olha, quem procura aí 1 Coríntios 3, do versículo 1 ao 2, alguém já vai procurando, o que interessar para ler, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 2, eu vou ler aqui o versículo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda, lembre aí da palavra ainda, que está sublinhada aí também no texto, não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. A palavra ainda, do verbo ainda, está 3 vezes aí, nessas 3 frases. Ainda é um advérbio de tempo, ainda. Paulo diz, ainda sois carnais. Ele está falando para a igreja de onde? Qual era a igreja? Alguém vai ler? Senão nós vamos explicar aqui. Pronto, a irmã Joana vai ler aí. Os irmãos vão ver que está escrito aí no panfleto, mas é o que está na Bíblia. Glória a Deus. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo.
Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais e não andais segundo os homens? É só até aqui? Pronto. Aí, até o versículo 2, né? Leu até? Passou ainda? Passei. Pronto. Tá bom, mas o versículo 2 já fecha. Então, igreja, vemos aí uma carta de Paulo à igreja de Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, que é de onde está extraído este versículo, ou estes 2 versículos, os irmãos descobrem que na carta de Coríntios, Paulo encontra uma igreja problemática, uma igreja cheia de problemas, cheia de confusão, cheia de discórdia, cheia de divisão. Mas Paulo também reconhece que essa igreja, ela tinha dons espirituais. Ela tinha dons espirituais. Mas os crentes não cresceram, não prosseguiram no crescimento, estagnaram, chegaram a um certo ponto que acharam que não precisava mais ter esforço nenhum, se acomodou. Eu já tenho um dom, eu já falo língua estranha, e a igreja, todo mundo falava língua estranha nessa igreja, todo mundo recebeu o dom de língua estranha, e estava todo mundo satisfeito, alegre, achando que era o tal já. Não sei se vocês irmãos já perceberam que tem crente, irmão, que porque tem um dom de língua estranha, parece até que ele está superior a todo mundo. Por nada ele está falando língua estranha. E já começa a querer profetizar para os outros, e chega lá, fala língua estranha que o outro não sabe. Isso é o que, irmão? Crente carnal, irmão. Crente carnal. Como é que eu vou chegar para o diácono Joabe, achando que estou cheio de Deus porque eu tenho um dom de língua, e eu ponho a mão na cabeça dele e começo a falar numa língua estranha que ele não sabe? Está tendo proveito? Ele está sabendo o que é que eu estou falando? Ele está sabendo o que é que eu estou falando? Se eu estou falando de fato para ele, apesar de ter ido lá nele, botar a mão na cabeça dele, ele está sabendo o que é que eu estou falando? Não, então não tem edificação. E qual é a minha atitude? De carnal, que não entende, que não compreende, e por orgulho, arrogância, exibição, eu estou querendo exibir algo, irmãos. Era o que a igreja de Corinto fazia, era uma igreja exibicionista. Quando os crentes se reuniam, irmão, num culto como esse, não era nem em oração não, era num culto público, num culto como esse, aí começava, o pregador começava aqui, aí era todo mundo língua estranha. Aí os crentes, língua estranha, ficava, irmão, aquela confusão de língua estranha, num culto público, num culto de ensino, no culto onde era para ter uma palavra de ensino na língua daquele povo, mas não, irmão, virava um culto irracional. Pastor, mas a língua estranha não é um dom do Espírito? Era, mas o culto estava irracional. Um culto que ninguém entende, um culto que não edifica, que não está na direção do Espírito, ele é irracional, irmão. E a Bíblia nos manda oferecer um culto a Deus, um culto racional. Um culto racional, irmão, é você ter consciência do que é que está acontecendo. É você ter consciência do que você está ministrando. É você ter percepção de que está edificando alguém, que a igreja está entendendo, que está sendo ministrado e que a igreja está compreendendo e que a igreja está recebendo. Mas não era o que acontecia na igreja de Coríntios. Era uma igreja problemática e era uma igreja confusa, mas era uma igreja que tinha dons, era uma igreja dividida, era uma igreja que parecia que amava os seus líderes, mas não amava, porque uns amavam Paulo, mas odiavam Apolo, outros amavam Apolo, mas odiavam Paulo, outros amavam Apolo e odiavam Pedro, outros odiavam Pedro e aqui tinha aquele irmão que odiava Paulo, que odiava Pedro, que odiava Apolo, e que dizia, é a Jesus que eu quero ouvir.
mais hipócritas ainda. Então era uma igreja perturbada, era uma igreja, irmão, se caminhando para a perdição. Era uma igreja que estava anulando aquilo que recebeu de Cristo lá no começo, quando nasceram de novo. Mas agora estavam se convertendo em carnais. Só se torna carnais se tiver nascido de novo. Se tiver começado a entrar no processo de se tornar espiritual. Se não buscar o conhecimento contínuo, então vai paralisar e essa pessoa, ela vai viver na carnalidade. Aí vai achar certas coisas. Não, aí vai chegar um tempo que vai deixar de acreditar em algumas doutrinas. Aí diz, rapaz, isso aqui não era pecado, não. É porque o pastor não conhecia. Agora, isso aqui não é pecado, não. Isso aqui não vale nada. Isso é comportamento de crente carnal, irmão. Porque o crente espiritual, ele sabe o que é pecado e o que não é. Ele sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. O crente carnal sabe até o que não é pecado, mas que se ele praticar, ele vai gerar pecado. O crente espiritual sabe, irmãos, até o ato inconveniente, e ele evita. Já o crente carnal, irmão, ele vive no inconveniente, ele pratica o inconveniente. Ele não tem mais compromisso com o discernimento, porque ele está discernindo pelo seu próprio intelecto. Diga, bom dia. Pronto. Eu tive uma experiência bem espiritual. Deus não me deu esse dom. Apesar de eu ter muita vontade de pedir, Deus nunca me deu. Mas eu pedi para ele me dar pelo menos uma experiência do que sente quem tem o dom. E ele me deu a oportunidade em sonhos ser batizado, que eu pedi, senti quando estava sendo batizado, aliás, recebendo o dom de língua. E depois, outra vez, em outra oportunidade, pedi de novo orando, isso orando, não era sonhando não, estava orando. Nas minhas orações, pedi a Deus, Senhor, agora me faz, já que tu não quer me dar esse dom, que tu quiseste, tu tinha me dado. Até mesmo se eu pedir, tu tinha me dado, porque tem gente que não pede, Deus dá, irmão. Deus dá quem Ele quer dar, a Bíblia diz que o Espírito dá quem Ele quer dar, e acabou a conversa. Nós podemos pedir, mas Ele pode não dar o que nós estamos pedindo, e pronto. E eu pedi, Ele não me deu. Então, eu me conformei e disse, Senhor, pois então, seja gracioso comigo. Me dá a oportunidade de sentir o que sente quem recebe o dom. No dia que recebe, o Senhor me deu em sonho, eu recebendo o dom de línguas. Maravilha. Eu só não posso explicar, mas quem recebeu sabe do que é que eu estou falando. Quem já recebeu o dom de língua, no dia que estava recebendo aquele dom, sabe como é. Eu sei como é, porque o Senhor me fez sentir. Eu só não tenho como fazer você entender e sentir. Mas não fiquei e não me dei por satisfeito. Fui teimoso igual Gideão lá no ovelho de lã. Molha, não molha? Eu fui teimoso igual Abraão lá pela cidade de Sodoma. Tu salva, não salva, tu destrói, não destrói pela quantidade. Eu teimei. Senhor, eu te agradeço. Senti gozo, irmãos, inexplicável. Dias depois eu orei de novo, Senhor, eu já sei o que sentem e o que sentiram aqueles que já receberam o dom de língua. E quem vai sentir ainda quando for receber os outros? Senhor, mas agora eu quero saber se é a mesma coisa. Quando manifesta em outros momentos depois de já ter esse dom? O Senhor me deu um sonho do mesmo jeito. E sonho do mesmo jeito, eu já tendo esse dom e falando na língua estranha, senti o mesmo gozo. Senti gozo diferente não. Agora, eu já tinha uma experiência e o outro lá era inédito. A única diferença é porque o outro é tomado pela surpresa do inédito. E o outro você já sabe, você já tem, então você sente o mesmo gozo. Só que não é mais algo inédito para você. A única diferença é isso. E eu senti, irmão, gozo do mesmo jeito. Então, eu não tenho o dom, mas eu sinto. Agora, a pergunta da irmã Nilda. Ninguém melhor do que quem tem o dom e vive
no usufruto desse dom e vive manifestando esse dom para explicar para a irmã sobre essa pergunta, né? Mas eu estou falando daquilo que eu senti, porque eu pedi a Deus para me saber. Agora, o que sente alguém quando manifesta o dom. Porém, existe alguém que não está sendo movido pelo Espírito para falar numa língua estranha. Existe alguém que decorou um fonema e está falando um som como de uma língua estranha e não está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Isso aí tem, e tem muita gente que faz isso. É impossível alguém sendo usado pelo Espírito Santo falar a língua estranha que ele não tenha comoção, que ele não tenha gozo na alma, que ele não sinta alegria na alma, que ele não esteja ali no aquebrantamento. Mas muita gente fala seco, irmão, é seco. Seco. Nem ele sente nada e nem quem está perto sente nada. Porque quando alguém está sendo usado, irmão, falando língua estranha sendo usado, quem está perto sente. O crente espiritual sente. Sente que aquilo é coisa de Deus. Mas tem coisa que você não sente. Você sente que não é de Deus. Você sente que a pessoa não está sendo usada pelo Espírito, mas está falando uma suposta língua, ministrando a suposta língua, mas é seco, seco, sem comoção. Nem ele se comove e nem se comove ninguém. Então, nós precisamos. Só que é o seguinte, irmão, o crente não precisa. Já ouvi querer dizer, eu veio aquela vontade de falar a língua estranha, eu não falei porque eu tive medo de não ser de Deus. E não era de Deus mesmo. E não era de Deus mesmo, porque se fosse Deus você tinha falado. Porque Deus, irmãos, se Ele escolheu alguém para naquele dia, Ele dá um dom, Ele entrega e acabou a conversa. Ele não vai perguntar, tu quer? Tu quer? Aí a pessoa naquela hora, Deus está movendo para dar o dom ou para batizar, e a pessoa fica com medo, aí o Espírito recolhe. Não existe isso não, irmão. A Bíblia diz que o Espírito é quem escolhe, é quem decide. E quando ele decide, está decidido e acontece e manifesta. Esse negócio eu fiquei com medo, irmão, foi até bom ficar com medo mesmo. Porque senão ia manifestar só a emoção da carne. A carne, irmão, é perturbadora. Tem muito crente aí, irmão, carnal, manifestando língua estranha. E não sendo mais usado pelo Espírito Santo, mas ele já domina aquela fala, embora ele não entenda, mas ele já domina aquele fonema. E ele solta. Mas ele é carnal. Carnal, ele não está sendo movido pelo Espírito Santo, irmão. Pode até em outrora o Espírito Santo ter movido, ter falado, movido pelo Espírito Santo, mas se tornou carnal. E depois de carnal, não é mais o Espírito que move. É apenas os impulsos e as emoções carnais. E nós precisamos ter essa consciência, irmão. E olha que essa doutrina eu passo com toda a segurança, com toda a convicção do que eu estou ensinando, igreja. Eu não estou inseguro do que eu estou dizendo para os irmãos, não. E eu não estou preocupado porque Deus não me deu esse dom em ensinar para os irmãos, não. Mas eu precisei buscar no Senhor segurança. Por isso que eu persisti com Deus, porque eu precisava ensinar algo que eu soubesse como era aquele algo. E Deus me deu. Então, eu não sou aquele ministro, aquele pastor que prego com medo do que eu estou pregando. Com medo de não ter certeza de que aquilo que eu estou pregando é a verdade, é certo. Eu não tenho esse medo, irmão. O que eu prego aqui é com muita segurança, o que eu ministro aqui é com muita segurança. Os conselhos que eu dou é com muita segurança. Até quando alguém me pedir conselho, o conselho que eu dou é com muita segurança. Agora, se alguma coisa eu não sentir segurança, eu não passo. Alguém às vezes vem me contar um sonho. Se Deus me der o discernimento na hora que você está contando, eu passo. Se Deus não me der, simplesmente Deus não me deu entendimento nenhum disso aí. Vai orar,
Tá certo? Eu não subo aqui para ministrar algo sem segurança. Eu ministro com toda segurança, com toda confiança que eu estou ministrando. Então, igreja, olha, só aqui nesse trechozinho onde tem a palavra ainda, esse texto negrito aí, ainda, só para explicar esse advérbio ainda, que também pode dizer até agora, até este momento, até aquele momento. Então, é um advérbio de tempo, pode ser para o momento, pode ser agora, ou pode ser a coisa lá mais para frente. O que é dito no ainda? Ainda sois carnais. Agora, naquele exato momento que Paulo escreve aquela carta, os crentes de Corinto, a maior parte eram carnais. Não era a igreja toda, mas a boa parte eram carnais. Então Paulo prezava ensinar tudo de novo, começar de novo. Ele não pôde prosseguir com uma doutrina mais avançada, mais profunda, porque os crentes não iam entender nada, eram carnais. Lá vai ele tentar resgatar os crentes da carnalidade. Vai trabalhar arrependimento naqueles crentes, vai trabalhar mudança de atitude, vai trabalhar quebrantamento, vai trabalhar o arrependimento, o pedido de perdão, a reconciliação, para depois começar todo o processo de novo. Ele diz, eu queria estar ensinando a vocês, ensino lá mais profundo, mas não dá, vocês são carnais, não vão entender, vocês não vão aceitar. Não. Se a pessoa não consegue discernir a doutrina mais simples, imagina a doutrina mais complexa. Então ele disse, eu não posso passar a doutrina mais complexa para vocês, eu vou ter que criar vocês de novo com leite. Eu digo, vocês são bebês, era para ser já grande, não cresceram. Eu vou aplicar leite de novo. O que é leite, irmão? É a doutrina inicial, a do arrependimento, a da reconciliação. E ele diz ainda mais, porque ainda não podia suportá-lo, ou seja, uma doutrina mais pesada vocês não vão suportar, ainda não, nem agora podeis, ou seja, nem o momento que eu estou ministrando para essa carta doutrinária, eu posso aplicar nesse assunto uma doutrina mais pesada, uma doutrina mais sólida, mais forte, porque vocês não vão suportar. Aí é nisso que quer dizer, irmãos. Então, o ainda, que também pode ser algo que é agora, para o momento, ou lá mais para frente, que pode significar, pode significar que possa evoluir, permanecer no mesmo estado, ou regredir. O ainda, então o crente ele pode progredir, não ficar na condição de carnal, pode chegar ao espiritual, mas ele pode ficar na condição de carnal, mas ele pode piorar, sair da condição de carnal e voltar ao estado de natural, voltar lá para aquele estado do natural, que recusa Deus, rejeita Deus e apaga da mente, da vontade dele, essa história de Deus, essa história de céu. E já teve gente que fez isso, irmão. Já teve gente que fez isso. Não quis mais conversa com o céu, com Deus. Morreu como um estúpido natural. Voltou ao estado daquele que nunca tinha experimentado as coisas de Deus. Nem carnal ele ficou. E é possível que a pessoa permaneça carnal e morra carnal. E vai complicar o seu estado eterno. Mas deixa eu avançar aqui para o espiritual, nesse minutinho que falta. Se agora, o outro lado da folha. Os irmãos vão ficar com folheto em casa, que é seu, aí você estuda o restinho, mas o tempo não vai ser favorável. Nesses 5 minutos eu quero só fazer a leitura aqui sobre o homem espiritual, ou crente espiritual. Homem ou crente espiritual. Aí onde está em negrito, homem espiritual. Temos o versículo aí, 1 Coríntios 2:15. Alguém vai procurar isso aí? Mas deixa eu ler. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual, ele tem capacidade de julgar. Julgar, irmão, é fazer análise, identificar e discernir as coisas. Porém, ninguém que não é espiritual consegue discernir o espiritual. Já pensou que tem gente que não consegue discernir o outro crente? Não consegue discernir o espiritual?
O crente, quando é bem espiritual, irmão, ele se comporta, ele faz coisas tão agradáveis a Deus, tão comoventes, mas o carnal não tem discernimento daquilo. Fica sem entender e às vezes fica apontando o crente. Mas o espiritual sabe discernir e de ninguém ele é discernido. Por isso que é chamado de louco. Paulo, quem é que discernia Paulo? Para um homem tão espiritual, mas quem é que discernia Paulo? Ninguém discernia. Aí você é um doido, você é um louco, você é um maluco. Paulo, teus estudos te tornou um enlouquecido. E Paulo dizia, eu sou louco, mas é por amor de Cristo. Tá certo, irmão? Então o espiritual, ele não vai ser discernido por quem não é espiritual. Ele só é mas ele tem capacidade de discernir. Vamos dar o prosseguimento. Isso aqui é um versículo, igreja. Depois você olha aí. Mas vamos ver aqui, ó. Em oposição ao homem natural, o homem espiritual é sobrenatural, que está além dessa natureza de carne. Nós andamos na dimensão do sobrenatural. Por quê? Porque é o Espírito que reina, é o Espírito que manda, é o Espírito que rege, é o Espírito que determina, e nós só submetemos, só obedecemos, só acatamos. Isso é andar na dimensão do sobrenatural. Isto é, ele vai além das leis naturais, que não podem ser conhecidas senão pelo Espírito de Deus. Vários homens de Deus viveram no Espírito. Por exemplo, Enoque, Noé, Abraão, Daniel, Estevão, João, Paulo e muitos outros que podemos conferir em Hebreus capítulo 11, lá. Capítulo 11 de Hebreus, que fala dos heróis, muitos citados por nomes, outras grande quantidade que não cita os nomes porque não caberia na relação. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 13, ainda diz, conferindo coisas espirituais com espirituais. O homem espiritual, ele confunde coisas espirituais, ele confere coisas espirituais com espirituais, então ele faz comparação. Ele não pega a espiritual para comparar com a natural, com a carnal. Ele confere espiritual com espiritual. Ou seja, interpretando coisas espirituais por meios espirituais. Paulo estava dizendo que as coisas espirituais são para homens espirituais, capacitados pelo Espírito Santo. Agora vamos ver aqui uma relação do que é um homem espiritual. Anda com Deus. Romanos 8:1. Vive com o Espírito Santo. João 14:17. Tem a sua vida governada por Deus. Romanos 8:14. É amadurecido espiritualmente, dar bons frutos. Tiago 1:5 e 3:17. Não deixa dúvidas de que pertence a Deus. Efésios 1:13. É obediente. Não é enganado. Atos 16:18. Tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tem os 9 frutos do Espírito. Gálatas 5:22-23. É fiel. Tem incríveis revelações e testemunhos. 1 Coríntios 2:9. Julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. Ou seja, é discernido. Ele discerne, mas não é discernido. Julgar aqui não é de apontar, é de discernir as coisas. Mas de ninguém ele é discernido. 1 Coríntios 2:15. Não é condenado, porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Eita. Romanos 8:1. Tem a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Andar na direção de Cristo, nos ensinos de Cristo. Amém, igreja? Então aqui está o nosso estudo, 9 horas. Pronto. Muito bem, é o que nós falamos. Pessoas que não estão falando pelo Espírito. Não é o dom do Espírito que está na pessoa, que está manifestando. Porque o dom do Espírito que está na pessoa, quando manifesta, é o Espírito agindo. É o Espírito operando. É o Espírito levando a pessoa a manifestar o dom.
e tem propósito. Mesmo em língua estranha, ele é mensagem profética. É para edificar. Se está numa língua estranha que ninguém entenda, Paulo explica, então fique você e Deus conversando, porque você vai se edificar. Se não tem interpretação para os outros, para edificar os outros, então fique edificando você mesmo, porque você não está entendendo, mas está conversando com o Espírito ali operando, e você vai se edificando em alegria, em gozo, em paz. Não vai tendo entendimento, mas vai se edificando, se fortalecendo, se alegrando, ganhando entusiasmo. Pronto, o presbítero está querendo que a pergunta da irmã Nilda, né? Se quem está falando em língua está entendendo. Foi por isso que eu perguntei. Eu não entendia naquilo que eu pedi a Deus. Eu estava falando uma língua estranha. Eu só sabia que eu estava falando uma língua estranha. Nas duas ocasiões. Mas eu não sabia o que eu estava falando. Eu não entendia na minha língua do português. Pessoas, irmãos, não entendem. Quem está falando língua estranha não entende porque está falando uma língua estranha, não está falando na língua da pessoa. Ela não sabe o que está falando, a não ser que Deus dê à pessoa o dom de interpretação. Porque tanto Deus pode usar outro, isso é outro dom, não é o mesmo dom. Tanto Deus pode usar outro naquele momento, com o dom de interpretação, que está ouvindo, que está falando língua estranha, usado pelo Espírito, e o Espírito usa outro, que vai ouvir, e vai entender, e vai traduzir para a língua local. Mas também Deus pode usar o próprio, que está falando, e ele fala algumas palavras numa língua estranha, e o Senhor lhe usa no mesmo Espírito, na interpretação, e ele fala no português. Volta a falar em língua estranha e fala em português. O mesmo processo, irmão, mesmo que sendo espiritual, sendo um dom espiritual, mas no mesmo processo de quando, numa língua natural, alguém está pregando numa língua estrangeira e tem um intérprete. O pregador que fala num outro idioma, fala ali 3, 4, 5 palavras, aí o outro vai e traduz. Aí tem que parar. Ele para e o outro traduz. Quando o outro terminar de traduzir, ele volta a falar. Do mesmo jeito que está falando língua estranha. E que tem o dom. E que Deus usa a própria pessoa na tradução para a língua local. Ele fala aquela quantidade de palavras em língua estranha. E na sequência ele fala na língua local. Ou seja, para nós aqui no português. Então, tanto eu já presenciei Deus usando alguém falando língua estranha e outro traduzindo, como já presenciei a própria pessoa falando e Deus usando ela própria para traduzir para o português. E ser de Deus. E ser de Deus. Agora, irmão, tenhamos cuidado, pelo amor de Deus, para não fazer passar como se você está sendo usado pelo Espírito, falando, profetizando. Não deixe a emoção tomar conta e você querer passar por estar sendo usado pelo Espírito para profetizar. Quando nós estamos aqui, irmão, nós estamos sendo usados pelo Espírito. Mas assim, no dom. Porque às vezes a pessoa está falando como se estivesse sendo usado pelo Espírito. Falando como se fosse uma terceira pessoa. E de repente se atrapalha com a palavra. Se atrapalha com o discurso. Erra uma palavra, então, irmão, se não é o Espírito usando, meu querido. O Espírito não se atrapalha, o Espírito não erra vocábulo, o Espírito não erra palavra, o Espírito não se gancha, o Espírito não faz confusão. Então, tome cuidado. É possível que você se alegre. Você vem aqui alegre no Espírito, cheio de alegria, vai aqui trazer uma palavra ou vai contar o testemunho, de repente é tomado numa alegria, num gozo, e quer passar alguma coisa para a igreja, e fica passando como se fosse Deus falando ali direto. E a pessoa não está sendo usada por Deus, aí o discurso se confunde. Ora é Deus, ora é a pessoa. E não existe isso, irmão. Então, nunca use essa condição de achar que Deus está ali usando para profetizar
quando você está emocionado e querendo falar alguma coisa para a igreja. Então fale, mas não queira se passar por usado pelo Espírito para aquilo. Apesar de você estar ali cheio de Deus, mas jamais, irmão, jamais eu irei usar aqui de uma condição se o Senhor não me usar nela. Eu falo e sei que é por Deus, mas dentro da ministração, da pregação, do ensino, da doutrina. Agora, subir aqui e profetizar, como se o Espírito estivesse me usando agora em profecia, eu não vou fazer se o Senhor não me usar. Não fiz até hoje porque o Senhor não me usou nessa condição. Sou arauto, não sou profeta. Sou ministro da palavra do Evangelho, não sou profeta. Então não vou profetizar. A não ser que um dia Deus já me usou, não aqui no altar, mas já me usou para chegar para alguém e falar aquilo que Ele pôs no meu coração. Mas eu falei, mas o Senhor botou no meu coração. E nunca eu profetizei como se fosse pelo um dom de profecia. Não, eu falei dentro da consciência que o Senhor estava colocando e daquilo que eu precisava falar. E eu falei, o pastor falou. E não o profeta, Alonso falou, o pastor falou. O Senhor me deu ali a palavra e eu apliquei. Mas não na condição de um vaso de um dom profético, mas de um arauto, de um pastor que tem a outorga de ministrar uma palavra profética sem ser pelo dom da profecia. Aí sim, nessa condição, irmão, eu ministro palavra profética sem ser pelo dom de profecia, porque eu tenho a Bíblia Sagrada, que é a grande profecia, e eu tenho da parte de Deus o ministério de pastor para ministrar ensino, para ministrar profecia para a igreja. Amém? Então, Ivanilda só vai entender se o Senhor der outro dom. Se usar com outro dom, o dom da tradução, o dom da interpretação. Aí, para interpretar, você vai precisar entender aquilo que falou. Aí é mais um dom e é o Espírito que vai fazer. Agora, a pessoa mesmo, se a pessoa fizer isso por conta própria, então ele está sendo usado não mais por Deus, né? E Deus não faz confusão. Pronto. O crente é para ter esse discernimento, para sentir, irmãos. Mas é possível também que os crentes não discernam, não tenham discernimento e se alegrem, se envolvam com falsas mensagens, com mensagens de autoestima, com mensagens de charlatão, com mensagens de pessoas que querem impressionar e soltam mensagens e que de repente estão profetizando só para emocionar, para ganhar credibilidade, para ganhar estima. E tem gente que acredita, tem gente que é arrastado por essas profetadas aí. Às vezes não sabe discernir. E nós precisamos discernir para não ser arrastado pelos ensinos errados. Igreja, que Deus em Cristo os abençoe.